tema da mensagem, da palavra, Il tema di questa sera é a importância do caráter. la importanza del carattere. Amém? Vamos ver o texto. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Allora, se qualcuno è in Cristo è una nuova creatura, le cose vecchie sono passate e tutte sono diventate nuove. Amém? Amen. O que eu quero falar com você hoje é sobre caráter. Quello che voglio parlare con voi questa sera è su carattere. E por que caráter é importante? E perché ha una importanza parlare di carattere? Porque é você que permite Deus mudar o seu caráter. Perché sei tu che permette che Dio lavora nel tuo carattere. Se você não permitir, Se tu non gli dai il permesso, nada vai acontecer. non succederà nulla. Eu conheço muitos cristãos Io conosco tanti cristiani que participam da igreja, che partecipano in chiesa, louvam a Deus, lodano Dio, ouvem a palavra, ascoltano la parola, mas quando sai para fora, ma quando escono fuori mente, dicono le bugie, rouba, rubano, é infiel, sono infedele, trai. tradiscono. E por que isso E acontece? perciò succede così, Porque não está trabalhando o seu caráter. perché il suo carattere non è in lavorazione. Quando nós chegamos até Deus, Quando noi arriviamo fino a Dio, viemos cheios de defeitos e problemas. siamo lì pieni di difetti e problemi E temos que deixar Deus trabalhar em nossa e vida. dobbiamo lasciare Dio lavorare nella nostra vita. É como o oleiro trabalhando no vaso de barro. È come il vasaio quando lavora il vaso. Se nós não permitirmos isso, Se noi non gli diamo, non permettiamo questo, não podemos ser usados por Deus. non possiamo essere usati da Dio. Isso é muito importante, Ciò è irmãos. tanto importante. Temos que permitir o Espírito Santo ir trabalhando na nossa vida Dobbiamo permettere lo Spirito lavorare nella nostra vita e permitir que Deus faça essa grande mudança em e nós. permettere che Dio faccia questo grande cambiamento in noi. Se você era um ladrão, Se tu magari eri un ladro, não vai roubar mais. non ruberai più. Se você mentia, Si mentiva, você não vai mentir mais. non dirai più bugie. Se você traía sua esposa, Se tu tradiva la tua moglie, você não vai fazer mais non lo isso. farai più. Se você batia nos seus filhos, Se tu picchiavi i tuoi figli, você não vai fazer mais non lo isso. farà più. Porque você está deixando Deus trabalhar no seu caráter. Perché così tu stai lasciando Dio lavorare nel tuo carattere. Eu quero dar exemplos mais fáceis para você entender. Io voglio darvi degli esempi più facili a voi. Quando Neemias Quando Neemia vai reconstruir Jerusalém, va a rifare le mura di Gerusalemme, por onde ele começa? da dove lui parte? Ele começa pela cidade Lui parte dalla città ou ele começa pelos muros? o parte delle mura? Por onde começa? Da dove si inizia? Pelos muros. Per le mura. Por quê? Perché? Para que o inimigo não entre e destrua a cidade. Perché i nemici non possono entrare e distruggere la città. Se você ler a sua Bíblia, Se tu leggi la tua Bibbia, você vai ver que Esdras, tu vedrai che Esdra um pouco antes, prima tentou restaurar o templo, ha cercato di rifare il tempio, mas os inimigos atacavam e pararam a obra. ma i nemici si sono venuti in combattimento e hanno fermato l'opera. E quando Neemias vai, E quando Neemia va, ele faz um muro. lui cerca di sistemare le mura. Ele trabalha duro no muro Lui lavora impegnato in quel muro, para impedir que o inimigo entre em Jerusalém. cercando di impedire ai nemici di entrare in Gerusalemme. Esse muro é o seu caráter. Questo muro, la mura è il tuo carattere. Se você tem um muro forte, Se tu hai le pareti, le mura forti, você resiste à tentação. tu hai la resistenza alla tentazione. Você resiste ao mal. Tu riesci a resistere al male. Você resiste aos ataques de Satanás. Riesci a resistere agli attacchi di Satana. Mas se o teu muro Ma se le tue mura tem fendas, ci sono dei laschi, tem ci buracos, sono dei buchi, é por ali que o inimigo vai è entrar in na quel sua punto vida. che il nemico entra. Todas as vezes que Jerusalém caiu, Ogni volta che Gerusalemme è caduta, foi pelas fendas, sono state per i laschi, não foi pelos portões, non sono per i portoni, mas pelas fendas. per i laschi, ho detto giusto? Temos que fechar as fendas do nosso caráter. Dobbiamo chiudere il laschi, Carla mi hai dato una mano? La fissura, grazie, la fissura del carattere. Temos que fechar essas fissuras. Dobbiamo chiudere queste fissure. Temos que trabalhar duro nesta obra. Dobbiamo lavorare duro in quest'opera. Desde que nos salvamos,
Dal momento che siamo stati salvati, temos que trabalhar duro no nosso caráter. dobbiamo lavorare impegnativamente sul nostro carattere. Temos que matar o velho homem. Dobbiamo uccidere il vecchio uomo. Não podemos permitir que ele se levante novamente. Non possiamo permettere che il vecchio uomo si alza E nuovamente. por quê? E perché? Porque somos nova criatura. Perché siamo nuove A creature. velha criatura morreu. La vecchia creatura è morta, Mas você tem que matar essa velha criatura. ma tu devi uccidere questa vecchia creatura. Tem que acabar com esse homem antigo. Deve finire con questo uomo antico. Eu quero falar com você Io voglio parlare con te sobre o que é o caráter. su cos'è il carattere. O caráter é o conjunto de características e traços relativos à maneira de agir e reagir de um indivíduo ou de um grupo, e a um feitio moral e à firmeza e coerência das atitudes. Carattere è un insieme di caratteristiche e di profilo relativo alla maniera di agire e di reagire di un individuo o di un gruppo, e a firmezza e la coerenza delle attitudini. O caráter é difícil de entendimento, Il carattere è difficile di capire, porque nós achamos que Deus vai vir perché noi pensiamo che Dio viene e vai nos transformar, e ci trasformerà, mesmo que você não queira. anche se noi non ne vogliamo. Mas se você não deixar, Ma se tu non lasci, nada vai acontecer. nulla succederà. Quer ver alguns exemplos? Vuoi vedere qualche esempio? Saul Saul foi escolhido por Deus è stato scelto da Dio para ser rei. per essere un re. Foi ungido por um sacerdote. Fu por unto da un profeta. sacerdote e un profeta. E o que aconteceu com Saul? E cosa è successo a Saul? Se perdeu. Si è perso. Judas Giuda andava com Jesus, camminava con Gesù, ouvia as palestras de Jesus, ascoltava gli argomenti di Gesù, via os milagres de Jesus. vedeva sempre i miracoli di Gesù. E como Judas acabou? E come è finito lui? Por quê? Perché? Seu caráter. Il suo carattere. Ou você vai dizer O tu potrai dire que a mensagem de Cristo era fraca, che la predica di Cristo, il messaggio di Cristo era que ele debole, não sabia fazer discípulos, che lui non era in grado di fare dei discepoli, que ele não conseguia mostrar realmente como Deus era. che lui non riusciva a fare vedere come Dio era. Claro que não. È certo che no. Cristo é o mestre dos mestres, Cristo è il maestro dei maestri, é o professor dos professores. è il professore dei professori. Mas Judas não mudou, Ma Giuda non è stato cambiato, porque o seu caráter perché il suo carattere estava contaminado era contaminato e ele deixou continuar assim. e lui l'ha lasciato rimanere così. Por isso eu e você temos que pensar sério. Perciò io e te dobbiamo pensare sul serio. Estamos na igreja, Siamo in chiesa, ouvimos as palavras, ascoltiamo le parole, os estudos, gli studi, as orações, le preghiere, mas o nosso caráter como está? ma il nostro carattere come va? Você tem deixado Deus trabalhar no seu caráter? Tu devi lasciare che Dio lavora nel tuo carattere. Você verdadeiramente é uma nova criatura no Senhor? Sei davvero una nuova creatura del Signore? Eu quero falar aqui a respeito de caráter de alguns homens da Bíblia. Io voglio parlare di carattere di qualcuno, di qualche uomini della Bibbia. Muitas pessoas confundem Molte persone confondono quando falamos de caráter quando parliamo di carattere com alguma coisa espiritual. con qualcosa spirituale. Mas o caráter é uma força, é uma luta que você tem com você mesmo. Ma il carattere è un combattimento che tu hai con te stesso. E eu quero dar alguns exemplos da Bíblia. Io voglio darvi qualche esempio della Bibbia. Nós não vamos ir muito longe, não vou me demorar. Non andiamo tanto a lungo, Temos uma outra palestra. abbiamo un altro argomento da sentire. Mas eu queria fazer um trato com você. Ma voglio fare un accordo con te. Presta atenção, Fai attenzione, porque é importante. perché è importante. Porque é você Perché sei tu que abre o teu coração. Abre o teu coração. che apre il tuo cuore, Que luta contra as tuas próprias naturezas. che combatte contro la tua propria natura, Que permite o Espírito Santo encher teu coração. che permette allo Spirito di riempire il tuo cuore, Para que você possa ser diferente. perché tu possa essere diverso. Eu quero usar aqui um exemplo. Io voglio usare qui degli esempi. Primeiro deles, Il primo, o caráter de Abraão. il carattere di Se Abramo. nós pararmos e eu falar para você, qual era o caráter de Abraão? Se io mi fermo e ti chiedo qual era il carattere di Abramo, Ah, você podia falar para mim assim, é o pai da fé. tu potresti dire, lui è il padre della fede. Mas o caráter não é isso. Ma ciò non vuol dire carattere. Caráter é algo pessoal, Carattere è una cosa di personale. algo que distingue você. È una cosa che ti rendi diverso dagli altri. Dá mais um clique. Vai avanti. Ele era pacificador. Abramo era un pacificatore. Veja, você nunca parou para pensar em Abraão assim, não é verdade? Non ha mai pensato in Abramo in questo senso, vero? Você pensa em fé, Tu pensa sempre in fede, como ele não matou o filho dele, con la storia che lui non ha ucciso il suo figlio, ele Sara,
lui guarisce, Mas uma característica do caráter de Abraão, ma una delle caratteristiche del carattere di Abramo, ele era um pacificador. lui era un pacificatore. E bem-aventurados pacificadores. I beati sono i pacificatori. Por que eu digo isso? Perciò, perché che dico questo? Porque quando Ló Perché quando Lot teve problemas, os seus pastores com os pastores dele, ebbe dei problemi fra i loro pastori, ele era mais velho. lui era più vecchio, Ele era a autoridade ali. lui era l'autorità lì. Ló veio com ele. Lot è venuto con lui. Não foi ele que veio com Ló. Non è lui che è venuto con Lot, Mas para evitar brigas, ma per evitare dei litigi, ele abre mão do direito dele. lui apre mano del suo diritto E fala, Ló, pode escolher onde e você ha quer detto ir. così al suo nipote: Lot, puoi andare? E Ló vai para Sodoma. E Lot va verso la città di Sodoma E Abraão vai para os carvalhais de Manre. e Abramo va verso Manre, Carvalhais. Carvalhais de Manre. Era uma região que Era una regione che lui è andato, Porque teve essa atitude, perché ebbe questa attitudine. Deus se manifestou mais e mais a Abraão. Dio si è fatto vedere più di più a Abramo. Você entende isso? Tu puoi capire questo? Quando você é pacificador, Quando tu sei un pacificatore, o teu coração está aberto a Deus agir na sua vida. il tuo cuore è aperto perché Dio possa agire nella tua vita. E quando você é uma pessoa irada, E quando tu sei una persona adirata, você é uma pessoa brava, cattiva, você não deixa ninguém falar com você de nenhum jeito não. tu non lasci che nessuno parli in qualche modo con te, Todo mundo tem que ter respeito por você. tutti devono rispettarti, Deus não pode agir na sua vida, Dio non può lavorare nella tua vita, porque você está sempre em guerra, perché tu sei sempre in guerra, sempre brigando, sempre litigando, sempre revoltado. sempre ribellando. Mas Abraão Però Abramo falou: onde você quer ir, Ló? ha detto al suo nipote: dove vuoi andare tu? Ele falou: vou para lá. E lui ha detto: io vado da questa parte. E lá era melhor. E là era la terra buona, Tinha pasto, c'erano i pascoli, tinha pessoas para comprar a carne do rebanho. c'erano le persone per comprare la carne delle mandrie. Lá com certeza era melhor. Sicuramente da quella parte era meglio, Mas Abraão abre mão ma Abramo apre mano di quello para não brigar. per non litigare. Por isso que a Bíblia fala do bem-aventurados pacificadores. Perciò che la Bibbia dice: beati i pacificatori. Pacificador é Pacificatori vuol dire alguém que promove a paz. che fa la pace, Não é um que fica calado, non che sta zitto, mas que promove a ma che paz. cerca di promuovere la E pace. nós temos que promover a paz. E noi dobbiamo promuovere la pace. E juntando com a mensagem de E ontem, mettendo insieme con la parola di ieri, você tem que pegar o homem pecador tu devi prendere l'uomo peccatore e promover a paz e promuovere la pace dele com Deus. di lui con il Signore. Por isso que você vai ter fruto, Perciò che tu avrai dei frutti, porque você promove a paz. perché tu promuovi la pace. Tá entendendo? Puoi capire? Eu sei que podíamos falar de Abraão, a fé e um monte de coisas espirituais. Lo so che possiamo parlare di tante cose piuttosto della fede e altre cose spirituali di Abramo. E quando você olha isso, você fala: nossa, mas isso é muito pequeno. Ma quando tu guarda così, lo vedi e dici: ma questo è troppo piccolo. Pacificador? Pacificare. Mas esse era o caráter de Abraão. Ma questo era il carattere di Abramo. Por isso Deus pôde usá-lo. Perciò che Dio ha potuto fare uso di lui. Você é pacificador? Tu sei un pacificatore? Vamos a mais um para você entender. Mais Ti faccio un altro appunto per farti capire. Moisés. Mosè, Tu podes dizer assim: possiamo dire così, um legislador, un legislatore, grande homem de Deus, un grandissimo uomo di Dio, grande líder. un grande leader. Mas a Bíblia faz uma citação de Moisés tão simples Ma la Bibbia fa un riferimento di Mosè così semplice, que ele era che lui era manso. mansueto. Parece até um defeito, não é? Sembra anche un difetto, Manso, mansueto, mas però bem-aventurados mansos. beati i mansueti. E por quê? E perché? Porque Moisés ele matou um egípcio. Perché Mosè ha ucciso un egiziano. Ele foi criado na corte do faraó. Lui è stato creato, cresciuto nel regno del faraone. Ele foi criado para ser um guerreiro, Lui è stato allenato ad essere un guerriero, rei. un re. E aí ele tem que aprender a ser manso Allora lui deve imparare ad essere un mansueto para obedecer a Deus. per obbedire a Dio. Sabe por que muitas vezes não obedecemos a Deus? Sai perché spesso noi non obbediamo a Dio? Porque nós não somos mansos. Perché non siamo mansueti.
Estamos sempre muito preocupados com outras coisas. Siamo sempre preoccupati con altre cose. Devemos permitir que o Espírito Santo haja na nossa vida. Dobbiamo permettere che lo Spirito Santo lavora nella nostra vita. Lembra quando Jesus fala com Pedro? Vi ricordate quando Gesù parla con Pietro? Pedro, Pedro, Pietro, tu vais por onde quer agora, tu vai dove vuoi adesso, mas vai chegar uma época ma arriverà il momento que vão guiar você. che ti porteranno altri. Quando eu leio a minha Bíblia, E quando io leggo la mia Bibbia, é Deus guiando Pedro. è Dio guidando Pietro. Ninguém brigou mais com Jesus do que Pedro. Non c'è un altro che ha litigato tanto con Gesù come Pietro. Sempre Pedro discutia com Jesus. Sempre si metteva in discussione con Gesù. Mas quando ele foi manso, Ma quando lui si divenne mansueto, o Senhor pôde guiá-lo para onde ele il queria Signore ha levar. potuto guidarlo dove voleva. Quando você é manso, Quando tu sei mansueto, Deus pode guiar você. Dio può guidare te. Amém? Amen. Vê como é importante o caráter? Avete capito come l'importanza del carattere? Podíamos falar muitas coisas de Moisés, Potevamo parlare tante cose di Mosè, mas a própria Bíblia fala que ele era o homem mais manso da terra. ma la Bibbia ha detto che lui è stato l'uomo più mansueto della terra. E veja, algo que me fascina em Moisés. Qualcosa che mi tira lo sguardo in Mosè. Depois de tanto tempo no deserto, Dopo tanti anni sul deserto, ele desobedece uma ordem de Deus. lui disobbedisce una ordine di Dio E Deus fala: você não vai entrar na terra da promessa. e Dio dice: tu non entrerai nella terra promessa. O que você faria? Cosa faresti tu? Anos e anos com aquele povo. Anni e anni con quella gente. Por 10 vezes se rebelaram. Per 10 volte si sono ribellati contro di lui. Mas por um erro, Ma per un sbaglio, Deus falou: você não vai entrar na terra da Dio ha promessa. detto a Mosè: tu non entrerai nella E terra. o que Moisés faz? E cosa fa Mosè? Amém, Senhor. Amen, Signore. E mais, E anche in più, sobe naquela montanha, sale in cima in quella montagna, porque você vai morrer lá. perché morirai lassù. Aleluia. Alleluia. Se Deus falasse para você, ó, vai ali na praça, Se Dio ti parlasse così, vai lì nella piazza, que eu vou recolher você hoje. che ti porterò via oggi. Veja a mansidão de Moisés. Vedi come era mansueto Mosè. E me emociono muito, E mi lascia proprio emotivo questa storia, porque Moisés subiu sozinho naquela montanha. perché Mosè è salito da solo su quella collina, Mas também, ma anche o velório de Moisés, il funerale di Mosè, Deus estava presente. Dio era presente là. Era o único que estava ali presente. Era l'unico che era lì presente. E depois Moisés aparece no Monte da Transfiguração com Jesus e Elias. E dopo Mosè apparve con Elia davanti a Gesù nella montagna della trasfigurazione, Porque foi manso. perché è stato mansueto. Como é você? Come sei tu? Deixa Deus guiar você. Lascia Dio guidare te. Seja manso. Sia mansueto. Amém? Amém. Aleluia. Estão entendendo o que é caráter? Avete capito? Potete capire cos'è carattere? Não vamos gastar nas coisas espirituais profundas, não. Non parleremo delle cose profonde, spirituali, Mas coisas que você tem que fazer com Deus. ma nelle cose che tu devi fare con Dio. Coisas básicas. Cose semplici. Vamos mais um. Andiamo più avanti. José. Giuseppe. Quando eu falo de José para você, o que você pensa? Quando io ti parlo di Giuseppe, cosa ti viene subito in mente? Governador. Governatore. Um homem com poder. L'uomo con l'autorità. Onde ele ia, Dove andava lui? havia bênçãos. Ah, A bênção. c'erano delle benedizioni. Oh, glória. Oh, gloria a Dio. Mas o caráter de José, Ma il carattere di Giuseppe, perdoador. perdonatore. Percebe como nós não pensamos nisso dos homens de Deus? Avete capito che noi non facciamo questa idea degli uomini di Dio? Quando Jacó morre, Quando Giacobbe è morto, os seus i irmãos suoi fratelli vêm falar com ele. vengono a parlare con Giuseppe. Falamos com o papai para não nos matar, Abbiamo chiesto al papà di dirti di non ucciderci, porque eles pensavam que José ia se vingar deles. perché pensavano che Giuseppe sarebbe un vendicatore di loro. E José podia ter se vingado deles. E Giuseppe poteva avere una vendetta nei suoi confronti. Ele tinha poder. Lui aveva la potenza. Se ele falasse com o faraó, Se lui parlasse con il o faraó faraone, não, manda matar, manda. e il faraone subito diceva: manda a uccidere. E se José falasse com o Potifar? E se Giuseppe parlasse con Potifar: Potifar, Vem cá, vieni qua, vou matar você. ti ammasso. A sua esposa? La tua donna? Traga também. Porta qua la tua donna. Vou matá-la também. L'ammasso quella O là. faraó não ia falar nada. Faraone sicuramente non direbbe nulla. Mata. Nulla.
Mas Però ele perdoava. Giuseppe perdonava, Ele não carregava mágoa no coração. non portava l'angoscia e l'amarezza nel cuore. Por isso que Deus pode colocar ele para governar. Perciò che Dio ha potuto metterlo su per governare. Sabe por que muitas pessoas não podem ter cargo na igreja? Sai perché ci sono tante persone che non possono avere delle funzioni in chiesa? Porque não perdoam os irmãos. Perché non sono capaci di perdonare i fratelli. E se tem um cargo, E se hanno una posizione, vão querer se vingar do irmão. cercheranno di fare delle vendette. Você não pode ter cargos, Tu non puoi avere delle porque funzioni você não perdoa. perché tu non perdoni. É você. Sei tu. Deus não mandou José perdoar, mandou? Dio non ha detto a Mosè di perdonare. Apareceu um anjo para José. Per caso è venuto un angelo a Giuseppe? Perdoa seus irmãos, José. Perdona i tuoi fratelli, Giuseppe. Nem Jacó falou isso. Neanche il suo papà Giacobbe gli ha Da detto onde così. vem isso? Da dove è venuto questo? Vem de José. È venuto da lui. Você entende? Puoi capire? É você que tem que deixar Deus transformar você. È tu che devi lasciare Dio trasformare te. Não é algo bíblico, algo que revelação de Deus. Non è qualcosa di biblico o qualcosa di lassù, Mas é você deixar o Espírito Santo ir agindo na sua vida. ma è tu lasciare lo Spirito agire nella tua vita. Porque você quer Perché tu vuoi ser uma pessoa melhor. essere una persona migliore. José não carregou a raiva, ódio no seu coração. Giuseppe non ha portato odio o rabbia nel suo cuore. Ele colocou até o nome dos filhos dele, eu não me lembro muito bem. Lui ha messo anche il nome dei suoi figli. Mas um deles era esquecimento, né? Esqueci. E lui, uno dei suoi figli, chiamava qualcosa tipo dimenticare. Não vou mais lembrar disso. Non mi ricorderò di questo. E ele diz para os seus irmãos: E lui disse ai suoi fratelli: o mal que vocês tentaram contra mim, il male che intendevate contro di me, Deus transformou em bênção. Dio li ha trasformati in benedizione. Então está tudo bem. Allora siamo a posto. Entende? Avete capito? Vê como os homens de Deus tinham algo dentro deles. Avete capito come gli uomini di Dio avevano qualcosa di particolare dentro di loro? Não apenas coisas espirituais Non profundas. soltanto delle cose spirituali e profondi. Queremos orar. Vogliamo pregare. Você não vê, José, vou orar aqui, fazer um jejum de um mês Tu non vedi qua Giuseppe pregando, facendo un digiuno di un mese para perdoar meus irmãos? per perdonare i suoi fratelli? Não. No, Ele perdoa. lui perdona. Faz parte do caráter de Faceva José. parte del suo carattere. Entende? Avete capito? Isso é muito importante para Questo nós. è troppo irmão. importante. Quem quer ser usado por Deus? Chi vuole essere usato da Você Dio tem que ter um caráter voltado para Deus. deve avere un carattere rivolto verso Dio. Vamos a mais um? Andiamo più avanti con un altro. Vamos lá. Daniel. Daniele, 70 semanas de Daniel. alle 70 settimane di Daniele, Os 10 chifres. e le 10 corne, Os anjos que vinham para pelejar. gli angeli che venivano per combattere, As grandes revelações de Daniel. le grandi rivelazioni di Daniele. Mas deixa eu falar para você, como é que começou tudo isso? Ma ti chiedo, come è iniziato tutto ciò? Quando Daniel Quando Daniele era sincero. era sincero: Senhor, Signore, eu não vou me contaminar non mi contaminerò com a comida do rei. col cibo del re. Eu vou me manter puro, Cercherò di tenermi puro porque tu és puro. come tu sei puro. Ele foi sincero com Deus. Lui è stato sincero con Dio. Quando você vê no final da vida de Daniel, Quando tu guarda la fine della sua vita, passando por vários reis passando per per tanti re, e todos respeitando Daniel, e tutti quanti rispettavano Daniele, esse foi o começo. questo è stato l'inizio. Não vou me contaminar. Non mi contaminerò. Por isso que Deus pôde usá-lo poderosamente. Perciò che Dio ha potuto usarlo in modo Sabe potente. qual é o nosso problema, irmão? Sai qual è il nostro problema, fratelli? Olhamos para o mundo Guardiamo il mondo e queremos ser como o mundo. e cerchiamo di essere come loro. Daniel olhava para o mundo, Daniele invece guardava il mondo eu não vou me contaminar com e o non mundo. voleva essere uguale a loro. Eu vou ficar aqui Io rimango qui com meus amigos, con i miei amici, comendo legumes, mangiando le verdure, porque não vamos nos contaminar. perché non andremo a Por contaminarci. isso Deus teve grandes revelações com Daniel, Perciò che Dio ebbe tante rivelazioni a Daniele, porque ele era sincero. perché lui era un uomo sincero. Você tem que pensar assim. Tu devi pensare così. Por que Deus usou tanto Daniel? Perché che Dio ha usato tanto Daniele? E quando você vai lá no começo da história, E quando tu guarda l'inizio della sua storia, você vai ver Daniel tendo atitudes de caráter com Deus. tu vedrai Daniele avendo delle attitudini di carattere con Dio.
Deus mandou ele não se contaminar? Dio gli ha detto di non fare così? Um anjo apareceu a ele? Per caso è sceso qualche angelo lì? Foi uma decisão de Daniel. È stata una decisione sua. É nossa decisão. È la nostra decisione. Não importa o que estão fazendo. Non c'entra quello che fanno gli altri. Eu e minha casa Io e la casa mia vamos servir ao Senhor. serviremo il Signore. Não vou me contaminar com o Non mi mundo. contaminerò. É você que toma essa decisão. Sei tu che devi decidere. Você pode estudar a Bíblia, Tu puoi studiare la Bibbia, orar, pregare, ler, leggere, mas se você não tomar decisões ma se tu non prendi una decisione com caráter, con carattere, Deus não pode usar a sua vida. Dio non potrà usarti. Então quando você olha para Daniel, Allora quando tu guarda Daniele, lembra, ricordatelo, ele não se contaminou. lui non si è contaminato. Amém? Amen. Aleluia. Alleluia. É maravilhoso isso, né? È meraviglioso questo. Quando você começa a olhar para isso. Quando tu cominci a guardare questo. E mais um, Un altro? o último, acho. Neemias. Neemia. Qual o caráter de Neemias? Um gestor, Qual è il carattere di Neemia? Un gestore. alguém que sabe administrar, Una persona che sa gestire, amministrare. um construtor, Un costruttore. alguém que sabe fazer algo tremendo. Una persona che sa fare qualcosa di stupendo. Houve um grande avivamento em Jerusalém. È stato un grande risveglio in Gerusalemme. Como começou tudo? Ma come è iniziato tutto? Dá mais um clique, por favor. Ele teve compaixão Lui ebbe compassione das pessoas. delle persone. Ele ouviu falar de Jerusalém Ha sentito parlare di Gerusalemme e ele ficou muito triste. e lui rimase triste. Ele chorou, Ha pianto, ele orou, pregò, jejuou digiunò porque estava preocupado com aquelas pessoas. perché era preoccupato con la sua gente. E ele falou: eu tenho que fazer algo. E lui pensò così: io devo fare qualcosa. Um anjo falou para Neemias fazer isso? Per caso un angelo gli ha detto questa cosa? Deus apareceu a ele num fogo e disse isso a ele? Per caso Dio scese in un fuoco e gli ha detto così? Começou dele. È iniziato da proprio É uma di lui. iniciativa do homem. È un'iniziativa sua. É você. Se você se aproxima de Deus com sinceridade, coisas vão começar a Se acontecer. tu ti avvicini da Dio con sincerità, succederanno delle cose. Não é sentar numa cadeira Non è sederti in una sedia e ficar esperando, esperando, e esperando. rimanere lì a aspettare, aspettare, A aspettare. uma hora a água vai mexer A un momento l'acqua si muoverà. e eu vou pular ali. Io mi getto lì. Não, se tu queres hoje, Se tu vuoi oggi, Deus pode usar a sua vida hoje. Dio può usare la tua vita Mas oggi, tome decisões. ma prenda delle decisioni. Irmão, pensa um pouco. Fratelli, pensiamo un po'. Neemias Neemia morava num palácio, abitava in un palazzo, trabalhava com o rei, lavorava affiancato al re, era um homem de confiança do rei, era un uomo di fiducia del re, provava as bebidas e comidas do rei. assaggiava il cibo e quello che era da bere proprio del re. Com certeza morava num lugar maravilhoso do palácio. Sicuramente aveva un posto bellissimo nel palazzo. Ele abriu mão de tudo isso Lui ha aperto mano di tutto ciò para ajudar Jerusalém queimada e destruída. per aiutare la sua città che era bruciata e distrutta. Compaixão. Compassione. Deixa eu dizer uma coisa para você. Mi lascia dirti una cosa: Se você tiver compaixão, se tu avrai compassione, Deus vai usar você. Dio userà te. Tenha compaixão das pessoas. Abbia compassione delle persone, Ajude as pessoas. aiuta le persone. Sabe qual foi a época da minha vida que eu mais tive experiências poderosas com Deus? Sai qual è stato il periodo della mia vita che ho avuto delle esperienze più profonde con Dio? Quando eu morava numa casa de recuperação de dependentes químicos. Quando io abitavo in una casa dove c'erano i dipendenti chimici. 12 anos. 12 anni Trabalhei com dependência lavorando con química. dipendenza chimica. Meus filhos cresceram dentro de uma casa de recuperação. I miei figli sono cresciuti lì in quel mezzo. Minha esposa dentro de uma casa de La mia recuperação. moglie in mezzo a una casa E così. nós víamos Deus se mover todo dia. E noi guardavamo e vedevamo Dio muoversi ogni giorno. Ninguém nunca morreu na minha casa de recuperação. Nessuno è morto nella mia casa, nella casa di Ninguém recupero. nunca brigou na minha casa de recuperação. Não teve brigas. Ah, non è stato dei litigi nella casa di recupero. Porque Deus estava ali. Perché Dio era lì. A graça de Deus estava ali. La grazia di Dio era lì. Você via aqueles homens chegando totalmente destruídos. Tu vedeva quelle persone che arrivavano lì totalmente distrutti E depois de alguns meses, e dopo di qualche mese, com as mãos levantadas, con le mani alzate, adorando a Deus. adorando il E Signore falando em línguas. e parlando in lingue. Aleluia, isso Aleluia. é maravilhoso. È meraviglioso. Milagre de Deus. Miracoli di E Dio. por quê? E perché? Porque eu tive compaixão. Perché ho avuto compassione. Abri minha casa para eles. Ho aperto a casa mia loro. Eu tenho pensado muito Ho pensato abbastanza
em vir aqui para a Europa in venire qua in Europa e abrir um projeto desse aqui na Europa, e cercare di aprire un progetto del genere qua in trabalhar Europa, com os drogados, lavorare con i drogati, com as con le prostitutas, prostitute, trabalhar com os endemoniados, con i demoniati, ter compaixão deles, avere compassione di loro, porque você vai ver a graça de Deus se movendo ali, perché tu vedrai la grazia di Dio che si muove lì por causa da compaixão. a causa della compassione. Quantas vezes você vê Jesus Quante volte tu vedi Gesù andando camminando e a Bíblia diz, e la Bibbia dice tendo compaixão, avendo compassione, movendo-se de íntima compaixão. mosso di una profonda compassione. Quando você tem compaixão, Quando tu hai compassione, você se assemelha a Deus, tu ti assomigli a Dio, porque Deus tem compaixão desse mundo. perché Dio ha compassione di questo mondo. Quando vê as pessoas morrendo, Quando vedi le persone che muoiono quando vê as pessoas sofrendo, in sofferenza, Deus tem compaixão. Dio ha compassione di loro. E se você tem compaixão, E se anche tu hai compassione, Deus pode usar a sua vida. Dio potrà usare la tua vita. Amen. Amen. Quem quer ser usado ainda por Deus? Chi vuole essere usato da Dio, Tenha compaixão. abbia Amém. compassione. E eu quero falar do último. Io voglio Último. parlare di un ultimo, O caráter de Jesus. il carattere di Gesù. Mas aí é muita coisa, aí é difícil demais. Ah, ma allora tante cose, perché adesso è troppo difficile parlare di Gesù. Jesus é perfeito. Gesù è perfetto. Mas eu selecionei uma característica do caráter de Jesus. Ma non ho capito. Eu separei uma característica do Ho caráter de messo da parte Jesus. una caratteristica del carattere di Porque a Cristo. Bíblia fala sobre isso. Perché la Bibbia parla di questo. Dá mais um clique. Fai un... Se vamos falar de Não, Jesus, ele era humilde. Lui era umile. A Bíblia fala sobre isso. La Bibbia parla di questo. Paulo fala sobre isso. Paolo parla di questo. Ele estava na glória, Lui era là nella gloria, mas não teve por usurpação ser igual a Deus. ma non ha tenuto in considerazione essere Dio. E ele se nega, E lui si rinega. e ele vem à terra, E lui scende in terra. e na forma de homem E nella forma di umano se transforma em servo, ci divenne servitore. e servo até a morte, E è un servitore fino alla morte. e morreu para nos salvar. E è morto per E salvarci. Deus pega ele e coloca acima de todo E nome. Dio lo prende e lo innalza A al di umil- sopra di tutti. A humildade La umiltà é a rainha das virtudes para mim e para è la você. regina delle virtù per me e per te. Seja humilde. Sia umile. Nós não somos nada. Noi non siamo nulla. Nós somos vasos de barro. Noi siamo vaso di fango. É Deus que nos enche. È Dio che ci riempie. A preciosidade La preziosità é o que Deus deposita em nós. è ciò che Dio mette dentro di noi. Não somos nós. Non siamo noi. Seja humilde Sia umile. e Deus pode usar E você. Dio potrà usarti. Cristo é o exemplo máximo disso. Cristo è l'esempio massimo di questo. Eu fico imaginando na minha cabeça Io provo a immaginare nella mia mente Deus dizendo: Dio parlando così. quem eu vou enviar Chi manderò para salvar o homem? per salvare gli uomini? E os anjos? E gli angeli? Gabriel, Gabriele, eu vou. ci vado io. Miguel, Michele, eu vou. Michele, ci vado io. E de repente se escuta uma voz: E tra poco si alza una voce. eu vou. Ci vado io. E todo o céu para. E olha tutto pra il trás. cielo si ferma e guarda indietro. E todo o inferno para. E tutto l'inferno si ferma. Porque o Filho de Deus, Perché il figlio di o Dio, único Filho, l'unico figlio, vai se humilhar andrà a umiliarsi para ser pendurado numa cruz, per essere appeso a un legno, para você e eu sermos salvos. perché io e te possiamo essere salvati. Humildade, Umiltà, humildade. umiltà. Esse é o segredo. Questo è il segreto. Você quer deixar o diabo confuso? Vuoi lasciare il diavolo confuso? Seja humilde. Cerca di essere umili. Seja sempre humilde. Cerca di essere sempre umili. O diabo não vai entender você, Satana non ti capirà, porque ele é orgulhoso. perché lui è arrogante e orgoglioso. Ele trabalha com arrogância. Lui lavora con l'arroganza. E quando você é humilde, E quando tu sei umile, você o deixa confuso. tu lo lasci, lo metti in confusione. Ele vai mandar pessoas para falar mal de você. Lui manderà delle persone per parlare male di te. Ele vai mandar pessoas para te perseguir. Ti manderanno delle persone da perseguitarti. E você continua simples. E tu rimani semplice. E Satanás fica confuso. E lui si mette in confusione. E Paulo diz assim: E Paolo disse così:
Para mim, Per me o morrer é lucro. il morire è guadagno. Satanás fala: o que posso fazer com esse cara? E Satana dice: cosa posso fare con questo? Se matar ele, Se lo ammasso é uma promoção. è un guadagno. Se eu deixo ele vivo, Se lo lascio in ele vita, converte todo mundo. lui converte tutti O quanti. que vou fazer com Paulo? Cosa posso fare con Paolo? É a mesma coisa comigo e com você. È la stessa cosa con me e con te. Percebeu como o caráter é importante? Vi siete resi conto di come il carattere è importante? Podíamos gastar aqui toda a noite Potevamo investire tutta la serata parlando di questo, em falar das coisas espirituais profundas, parlare delle cose spirituali profonde, que também é muito che importante. ci sono anche queste importanti. Mas eu quero falar da nossa base, da nossa estrutura. Ma voglio parlare della nostra base, della nostra struttura. Se o nosso caráter é ruim, Se il nostro carattere è cattivo, não dá para construir nada em non si può cima. costruire nulla. Quantos pastores, Quanti pastori, quantos evangelistas, quanti evangelisti, quantos grandes homens de Deus quanti grandi uomini di Dio você já viu cair hai già visto cadere porque o seu caráter não estava bem? perché il suo carattere non era tanto É bene. importante nós gastarmos tempo com isso. È importante che noi possiamo investire tempo in questo. Examinar-se a si mesmo, Esaminare a se stesso, olhar a você mesmo guardarti a te stesso e pedir para Deus ir mudando e você, chiedere a Dio di cambiare la tua para que vita, você seja pacificador, perché tu possa essere un pacificatore, manso, mansueto, perdoador, perdonatore, ter compaixão, avere compassione, sabe, ser humilde. essere umili. É isso que precisamos, È ciò che abbiamo bisogno. porque aí Deus pode construir um edifício lindo na nossa vida. Allora Dio può fare un edificio bellissimo nella nostra vita. Agora, não pode construir nada bom Non può costruire nulla di buono em cima da areia. sulla sabbia. E o caráter fraco é a areia. Il carattere debole è la sabbia. Que você nessa noite pense nisso. Che tu possa pensare su questo E que você possa sair daqui e falar: Senhor, e che tu possa uscire di qua dicendo: Signore, limpa-me puliscimi cada vez mais, Senhor, ancora di più, Signore, para que eu possa ser usado por Ti. perché io possa essere usato da te. Amém. Amen. Que Deus possa abençoar você Che Dio ti benedica, e que você possa prestar muita atenção nisso. che tu possa fare attenzione a questo. Eu gosto muito de mensagens que nos confrontam, E mi piace tanto del tipo di messaggio che ci confronta, para que eu não fique enganado comigo mesmo. perché io non rimanga ingannato con me stesso. Eu gosto muito quando Jesus fala com Pedro: Mi piace tanto quando Gesù parla con Pietro. Pedro, Pietro, Satanás está querendo cirandar com você, Satana ti vuole vagliare come il grano, mas eu repreendi. ma l'ho sgridato io. E Pedro estava: ah não, Senhor, eu estou pronto a ser preso, E Pietro rispose: no, Signore, io sono pronto ad andare in prigione, a dar minha vida. a dare la mia propria vita. E Jesus fala com ele: E Gesù dice con lui, dice lui: esta noite questa notte vai me negar 3 vezes. tu mi negherai 3 volte. Que acha que Pedro sentiu? Cosa puoi immaginare che ha provato Pietro? Pedro deve ter ficado muito chateado, Pietro sicuramente è stato un po' arrabbiato, porque Jesus estava trabalhando no caráter. perché de Gesù Pedro. stava lavorando nel suo carattere. Depois ele pergunta: Pedro, tu me amas? E dopo Gesù chiede: Pietro, mi ami? 3 vezes. 3 volte. Até que Pedro fala: Senhor, tu sabe que eu te amo. Fino al momento che Pietro dice: Signore, tu sai tutto, Apacenta os meus cordeirinhos. prenditi cura delle mie pecorelle. Temos que deixar Deus trabalhar no nosso coração. Dobbiamo lasciare che Dio lavora nel nostro cuore. Deixa Ele confrontar você. Lascia che Lui ti metta in confronto. Não acho que você está bem. Non pensare che tu stia bene. Você pode estar melhor Tu puoi stare anche meglio se você olha para você. se tu guardi a te stesso. Sabe o que é bom de trabalhar no seu caráter? Non ho capito, pastore. Sabe por que é bom você trabalhar no seu Sai perché caráter? è buono lavorare nel tuo carattere? Porque você está olhando para você. Perché tu stai guardando a te stesso. Quantos sabem que somos peritos na vida dos outros? Non ho capito. Somos peritos na vida dos outros. Siamo professionisti nella vita degli altri. Especialista na vida dos outros. Specialisti nella vita degli altri. Deus não quer isso para nós. Dio non vuole questo da noi. Deus quer que você seja especialista na tua vida. Dio vuole che tu sia un specialista della tua propria vita. Olhe para você. Guardi a te stesso. Deixa Deus trabalhar. Lascia Dio lavorare. Tira o que é ruim. Togli via quello che non appartiene a Dio. Poda o que é ruim. Porta ciò che è cattivo, Para que eu possa ser usado por ti, Senhor. perché io possa essere usato da te, Signore. Amém. 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 Vamos ficar de pé. Mettiamoci in Aleluia. piedi.